Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que retornamos a cada domingo para o nosso encontro. O encontro da família com Jesus. Um momento importantíssimo em nossa vida. É como se convidássemos Jesus para entrar em nossa casa, para sentar conosco e ficar nos ajudando nas nossas atividades, né? No nosso dia a dia, a enfrentar dificuldades, a passar pela dor e pelo sofrimento, através da sua presença, que significa a vivência dos seus ensinamentos. Portanto, quando a gente destina um dia, um horário para fazer o Evangelho no Lar, para acolher, agregar a família, isso é muito salutar. São bênçãos que nós vamos receber dos guias espirituais. Mesmo que ninguém queira nos acompanhar, façamos sozinhos, fisicamente, porque espiritualmente nós estamos muito bem acompanhados. Então, a gente sempre está promovendo essa reflexão como forma de estimular a todos vocês a permanecer nessa prática abençoada. Então, vamos participar, né? Venham participar conosco, venham se juntar a nós, com sua família, nessa oportunidade de nos fortalecermos e fortalecermos os laços com o alto. Inscreva-se em nosso canal, participe, comente, divulgue, para que a gente possa, assim, fazer parte dessa ação, desse projeto, para que a paz e a fraternidade alcancem os corações, as famílias. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, livro Pão Nosso, estamos seguindo ele, né? Editado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Hoje, a mensagem é a 178, Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo testou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrejugar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada esta hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebrasse-lhe a espada nas mãos para sempre.
Não tem braços para hostilizar e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre, aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Ou seja, nós devemos estar fortalecidos, preparados nos ensinamentos de Cristo para o nosso testemunho, né? Que são as dificuldades, as dores e sofrimento que vamos ter que enfrentar, mas que vamos ter que enfrentar com humildade e paciência, assim como o fez Paulo. Vamos agora, meus queridos irmãos e irmãs, fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Amado Jesus, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no lar. Que todos os companheiros e participantes sejam amparados e fortalecidos em suas necessidades e envolvidos pela vossa luz, inspirados pelo vosso amor. Permaneça conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o Evangelho com base no Livro da Esperança. É um livro que Emmanuel ditou para Chico Xavier e cada capítulo ele elaborou a partir de uma passagem evangélica. Então nós temos hoje o capítulo 14 e o título que ele deu foi Cristãos sem Cristo. E é baseada na seguinte passagem evangélica, bastante conhecida, né? Que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. O que Jesus quis ou quer nos ensinar, nos fazer refletir. Ele diz: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: vinde a mim, que o vosso sofrimento, as vossas aflições serão excluídas da vossa vida. Não, ele não disse isso. Ele disse que iria nos aliviar. E por quê? Porque nós somos espíritos imortais e que estamos, quando a gente reencarna, a gente traz toda a carga que representa as consequências dos nossos atos indevidos, os nossos erros cometidos, nossas viciações, os nossos crimes. E a gente reencarna exatamente para corrigir
esses efeitos negativos, para corrigir a nós mesmos, para vencer as nossas más inclinações e para evoluirmos, para crescermos, nós precisamos caminhar com o peso dessas dificuldades, com o peso dessa dor, desse sofrimento, e quantas vezes nos sentimos sobrecarregados, quantas vezes nos sentimos abandonados por Deus, não compreendemos porque tantas dificuldades, solucionamos uma aqui, encontramos outra ali. Só mesmo a doutrina espírita para nos explicar que nós temos todo um processo reencarnatório como bênção para corrigirmos os nossos erros e para desenvolvermos todas as potencialidades que Deus colocou em cada um de nós. As potencialidades do bem, do bom, do belo, do perfeito. Porque fomos criados por Deus para esta perfeição, para o desenvolvimento das virtudes, quando iremos então atingir a condição para a qual Ele nos criou. E aqui Ele se dirige a todos nós, que estamos sobrecarregados pelas dificuldades, pelas aflições, pelas decepções, pelo abandono, por tanta coisa, por injustiças, por tantas desigualdades, o egoísmo latente a atingir aqueles como nós, que fomos egoístas e fizemos desse egoísmo um mecanismo de destruir o nosso semelhante. Em outras experiências vividas por aqui e que ficam registradas em nós mesmos para que nós possamos nos libertar desse peso, né, dessa chaga que são exatamente as nossas imperfeições e os efeitos nefastos do mal que fizemos. E ele nos diz aqui: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, como nós sabemos, é aquela peça de madeira que é colocado sobre os animais que puxam carroça, que puxam exatamente peso, que é exatamente para aliviar, para dividir mais ou menos o peso e o animal não sentir tanto e ter condições de puxar. É o carro de boi, é uma carroça. Então, quando Jesus diz, tomai meu jugo sobre vós, que jugo é esse? O jugo de que Jesus nos apresenta são os seus ensinamentos. São os seus ensinamentos nos convidando ao perdão, ao amor, a não julgar o nosso semelhante, a fazer o bem ao nosso próximo. Então, quando nós temos os ensinamentos de Jesus em nossa vida, nós estamos adotando o jugo de Jesus, que vai nos ajudar a conduzir o carro, a carroça, seja lá o que for, das nossas imperfeições, sem ficarmos tão sobrecarregados. Por quê? Porque a carga está pesada, mas o fardo que Ele nos oferece é leve. Porque o fardo que Ele nos oferece é exatamente o fardo do amor, do perdão, da humildade, da prática do bem.
Então, ele nos oferece esse jugo e esse fardo se torna leve para que nós possamos conduzir a carga dos nossos erros, a carga das nossas viciações, do prejuízo que nós levamos ao nosso semelhante, que possamos conduzir isso, transformando através dos seus ensinamentos, da vivência dos seus ensinamentos. Quando nos defrontamos com esse desafio diante da dor, do sofrimento, das dificuldades, mas que temos os ensinamentos de Jesus em nossos corações, uma luta para vivenciá-los, orando e vigiando a nós mesmos, nós vamos ter condições de levar de conduzir essa situação de uma forma mais amena, de uma forma mais suave. Porque diante da dor, diante do sofrimento, da injustiça, ao invés de mergulharmos na revolta, no desespero, eu não mereço isso, a gente se lembra que nós temos um passado, que nós não nos lembramos dele, mas que sentimos que foi um passado no qual nós nos comprometemos pelo desamor, pelo sentimento de rancor, pelo sentimento de vingança, prejudicamos o nosso próximo. Então a gente tem esse entendimento, porque nada acontece por acaso. Então o entendimento que os ensinamentos de Jesus nos trazem, nos fortalecem e nos dão fé e esperança. A gente renova as forças, as energias para caminhar, para permanecer no caminho que Jesus nos indica. Então, é necessário que haja essa conscientização nossa. Os ensinamentos do Cristo não são ensinamentos só para serem lidos, para serem decorados. São ensinamentos de vida, ensinamentos que devem nos libertar de nós mesmos, das nossas más tendências, na procura constante para sermos melhores do que ontem, criando condições para o amanhã sermos melhores do que hoje. Então, nesse sentido, Emmanuel, no capítulo 14, referente a essas colocações, ele coloca, o nome do capítulo é Cristãos sem Cristo, levando a reflexão, onde ele diz: através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos vejamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhes maior número de escravos que nos atendesse ao desportismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores,
procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mesma sublime do coração, a mestra sublime do coração. Ou seja, no passado, todas essas atrocidades, a criatura humana exercia e pedia proteção a Deus, pedia inspiração a Jesus para executá-las. Então, é o Cristo sem Cristo, é os cristãos sem Cristo. E fica o convite de Emmanuel para que nós possamos ter Cristo em nossas ações, vivendo na escola da caridade. Vamos, portanto, nesse momento, emitirmos as nossas vibrações. Quando a gente fala em vibração, significa emitir pensamentos, sentimentos de amor, de paz, de perdão, de fé, de esperança. Porque essas vibrações se tornam ondas que nos envolvem e que vão atingir também aos nossos irmãos necessitados. Então vamos fazer as nossas vibrações, nos conectando com o Altíssimo. Senhor Jesus, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estejam atravessando dificuldades materiais ou espirituais, para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo em vossas mãos o remédio salutar. Senhor Deus nosso Pai, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive pela paz em nosso país, para que prevaleça os interesses do povo, principalmente os mais necessitados. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, em seus lares, pelas ruas, a fim de que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas súplicas, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus Pai por todos nós. Obrigado pelas lições aprendidas e que a água fluidificada seja um lenitivo para nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos,
aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.